Eu estava com receio de tocar nesse assunto, porque eu sei que o Hum, Abdênego perdeu um filho jovem e, a, e eu estava assim querendo fazer essa pergunta, Abdênego. Se você não quiser responder, fique à vontade. Aquele momento para você te aproximou, te fez conhecer mais a Deus? muito mais. O momento que Deus mais me falou na minha vida foi quando eu estava no Boldrini e quando meu filho estava na cama. Porque Deus, ele foi consolando através da leitura da palavra, através das presença das pessoas. Abdênego, Então, para quem está assistindo e não é de Campinas, não conhece, explica o que é o Boldrini e por que que seu filho estava lá. tá. O Boldrini é um hospital de crianças que fazem tratamento de câncer, né? Então, nós ficamos lá um ano internado, fazendo tratamento. Depois, ele ficou um tempo fora e depois o câncer voltou e nós ficamos mais 6 meses lá dentro do hospital, vivendo aquilo, vendo sofrimento de mães, de pais, de crianças. Interessante que teve um dia que eu cheguei, eu fui lá para a portaria, não aguentava mais ficar lá dentro, e quando eu chego lá, eu vejo um senhorzinho, um magrinho, de chinelo, camiseta Hering, desbotada, uma calça de tergal fininha. Aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, quem que está aqui? Ele falou, é minha filha está aqui. Ah, mas e você tem mais filho? Tem. Onde que eles estão? Ah, estão na cidadezinha lá, uma cidadezinha do interior lá. Eu falei, nossa, estão com quem? Ah, está com a filha mais velha. Eu falei, e a sua esposa? Ah, minha esposa morreu. Mas como que você está vivendo aqui? Ah, eu não tenho nada. Eu vim para cá e a gente não tem nada. Aí eu comecei a ver a vida daquele homem que não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha igreja, não tinha nada, não tinha mulher, não tinha nada. E quando eu olhei para a minha, eu vi que eu estava muito bem. Eu tinha casa, tinha igreja, tinha tudo, tinha condições ali no hospital. É aquele ditado que diz, né? Acostumava a chorar porque não tinha sapato. Até que um dia encontrou um que não tinha pé. Quando a gente começa a olhar para o sofrimento, a gente acha que o nosso é sempre maior. Mas quando a gente vê o sofrimento de outras pessoas, a gente tem um certo consolo. Mas isso não deve ser a base da nossa sustentação de sofrimento. A base da sustentação do nosso sofrimento deve ser a crença de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque é isso que a gente faz. Não é isso que a gente crê, não é isso que a gente aprende. Então a gente tem que viver pela fé. E a morte do meu filho foi um momento assim muito duro, é o pior sofrimento que um ser humano pode passar. Não já tem 10 anos, foi muito complicado, muito difícil, não, você sempre sofre com aquilo, mas é assim, a vida apresenta isso, né? E a gente tem que aprender, ficar firme. A nossa suficiência vem de Deus. Deus é que nos consola para a gente consolar outras pessoas a enfrentar tudo isso. Porque o sofrimento ele vem para todo mundo, né? Aqui não é nosso lar, aqui nós estamos de passagem, peregrinos, né? E todo mundo sofre, muita gente sofrendo aí agora, com perdas, né? Tem aí a questão dos estoicos, né? Porque essa questão do sofrimento sempre foi uma busca humana para poder entender. A gente vê muito nas religiões orientais a busca do pessoal de tentar explicar sobre a questão do sofrimento. Muitos orientais, eles acham assim, que ações, aquilo que a gente faz aqui, implicam em reações. Ou seja, aqui se faz, aqui se paga. Já viu essa norma? Outros, outras filosofias e ensinos orientais falam que o sofrimento atual ela tem uma causa no passado. Alguma coisa aconteceu no passado que os seus antepassados fizeram
e que você está sofrendo hoje porque você está pagando uma coisa que os seus antepassados fizeram. Bideno, É mas isso que a gente... isso é um, assim, meio que um lugar comum, mas assim, de certa forma, a queda fala isso, né? A inclinação para o Sim, mal em função da queda, né? mas é isso que eu quero chegar. Existe aqui, muito em Belo Horizonte, essa questão de maldição hereditária. Que o pessoal fala que existe maldição hereditária. Se você está sofrendo, porque você tem que descobrir qual foi o seu antepassado, o safado que fez uma coisa errada que está levando você a sofrer hoje. E eu acho que a Bíblia não ensina isso, não tem base bíblica isso. Se um camarada quiser fazer uma regressão bem feita, uma maldição hereditária, querer descobrir mesmo onde que começou o problema, vai chegar lá em Adão. Vai chegar lá. Porque é isso que a Bíblia fala. As consequências são do nosso coração, da nossa natureza, do nosso mundo, o reino animal. Os nossos inimigos são bichos, onças, cobra, são nossos inimigos, nosso vizinho, nosso parente, nossos conhecidos, todos são inimigos, coisas que causam sofrimento. Agora, uma outra filosofia que explica essa questão do mal é a questão do panteísmo, né? Que vai falar que tudo é Deus e que se tudo é Deus, o mal não existe. O mal é uma ilusão. O mal não é ilusão. O mal, ele existe. Não adianta tentar esconder. Aí a gente tem também o pensamento do Islã, né? O Islã significa basicamente submissão à vontade de Deus, é o sentido da palavra. Eles falam assim que você precisa aceitar que o sofrimento é assim mesmo, que isso vai acontecer, que é o destino, que é o mesmo pensamento dos filósofos gregos, dos estoicos, né? Os estoicos falam assim, olha, que é o destino, é assim mesmo que a gente precisa aceitar. E os estoicos, eles tinham aquela palavra-chave deles é apateia, que é a apatia, né? O mundo é assim mesmo, não podemos fazer mais nada, está tudo danado mesmo, então vamos ficar por isso aí. Os epicureus, eles já tinham um pensamento diferente dos estoicos, porque os epicureus, eles pensavam o seguinte, olha, Deus não interfere no nosso mundo. Deus criou o mundo, ele está lá numa outra dimensão e nós estamos aqui nesse mundo. Deus não está preocupado com a gente. E o que você faz aqui é puramente consequências das suas ações, coisas erradas que você faz. Então você tem que procurar fazer o bem, não ficar aí se apegado a muita coisa, levar uma vida de simplicidade. Outra ideia equivocada, ou então aquela de que Deus está irado, que Deus está bravo. Então, tem muitas teologias orientais, não sei se você já ouviu falar do dualismo, né? Que tem duas forças iguais no universo, o bem e o mal, uma tentando derrubar a outra, né? Então, isso é praticamente impossível. Se existe uma força suprema e ela não, do bem não pode derrubar o mal, ela não é suprema. E se o mal é derrotado, o mal também não é supremo. Então, é praticamente impossível duas forças iguais, porque o pessoal acha que Deus está brigando com Satanás, está tendo uma luta muito grande, que a gente precisa dar uma forcinha para Deus e para Jesus, porque senão... Abidena, o Santo Agostinho, ele flertou com o maniqueísmo, que tinha essa ideia dualística, né? O pensamento grego, a gente tem muito disso na nossa cultura. Só que na nossa cultura, a gente tem aí muito conformismo. O conformismo é aquela pessoal que fala assim, é assim mesmo. O mal é um bem disfarçado. Eles usam o texto lá de Romanos, né?
para falar que todas as coisas cooperam para o bem. E usa esse texto para falar assim, não, isso que está acontecendo com você, na verdade, é um bem. Não, o mal é o mal. O que o texto de Hebreus, de Romanos fala é que Deus, a tradução correta do versículo deveria ser assim, que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. O mal é mal, mas só que Deus transforma aquilo. Agora, o pensamento que eu vejo que a gente deveria ter com relação ao sofrimento é que Deus criou o mundo perfeito, um mundo perfeito, e que o mal entrou no mundo, mas que Deus é soberano e que nós não devemos aceitar o mal de forma conformista, sem lutar, sem procurar o bem, sem tentar mudar o mundo, não ser aquele cristão assim tapado que acha que o nosso mundo é lá no céu, que isso aqui que se dane, eu estou fugindo disso aqui. Não. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente tem que ser sal, tem que ser luz, para tentar fazer o bem e não ficar só nesse fatalismo todo, né? O mal, se ele não for freado, ele vai apodrecer tudo. Eu conheço história de muitas pessoas que viveram uma vida terrível, mas que mudou completamente, que Deus mudou. E existe o mal está aí, mas o mal não é soberano, o mal vai ser vencido. O que o livro de Apocalipse coloca, que fala que Deus vai enxugar toda lágrima, que o mal será castigado, o mal será punido, Deus vai exercer o juízo sobre o mal, que vai transformar todas as coisas. Então, esse é um panorama completo aí sobre a questão do bem e do mal e do sofrimento. Ok. Abidênago, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, por separar um tempo aí para conversar com a gente sobre o sofrimento e sobre o mal. E eu gostaria de encerrar te agradecendo e fazer uma pergunta e deixar a bola com você. Por favor, não comece a falar sobre o que eu vou colocar, porque senão a gente não termina hoje. Eu só queria perguntar para você qual foi o foco do teu estudo no mestrado. O meu estudo no mestrado, eu fiz na área de teologia do Novo Testamento, eu fiz um trabalho final falando sobre base bíblica, o entendimento sobre a questão da salvação dos não evangelizados. Ok, parou. Meu amigo Abidênago, parou. Fica o desafio aí, a bola fica com você. Eu sei que todos nós temos muita falta de tempo, mas se você puder, reserva um tempo, não precisa ser, fica a seu critério, pode ser setembro, outubro, novembro, ano que vem, reserva uma data, manda para mim aí e vamos fazer, eu acredito que seria necessário aí, pela extensão do assunto, você ficou trocentos anos nesse mestrado aí, talvez 2 séries de 60 minutos ou 3, você que manda. E aí vamos trabalhar essa questão porque é um assunto extremamente relevante. Meu amigo, muito obrigado, se cuida da sua família aí, que a pandemia está passando, a poeira está abaixando, e a gente vai poder tomar um café com pão de queijo, café moído na hora, ou aqui ou no Mercado Central de BH. Tá bom? Vem aqui, se você pegar Covid, tem um queijo meia cura. 50% é garantido. Um abração. Fica com Deus. Um abração mesmo, amigo. Ok. Um abração para você.